Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem, como é bom estarmos juntos novamente no seu televisor e eu fico muito feliz de saber que a audiência do nosso programa é cada vez maior. E muito obrigado pela sua fidelidade e porque você tem, de alguma forma, difundido esse programa. Hoje o programa vai ter, como sempre, uma entrevista e logo em seguida você vai ouvir uma mensagem de um pastor muito abençoado. Ele é um pastor muito querido na nossa igreja, no nosso meio, o pastor Ari Iaque. O pastor Ari Iaque é muito querido. Ele é pastor da nossa igreja de Jacarepaguá, na rua Barão. E ele é muito querido pela sua comunidade, porque ele é um homem íntegro, inteligente, humilde, bíblico. Está começando o programa Louvor e Mensagem. Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem, mais uma vez estamos no seu televisor com muita alegria, porque o nosso programa, o programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata, tem somente uma finalidade: falar para você que existe uma riqueza maravilhosa, um valor que está acima dos bens materiais, do dinheiro, até da saúde, mas que a presença de Jesus transforma as nossas vidas e o nosso coração. Hoje nós estamos no nosso programa trazendo um pastor muito especial. O nome dele é Frederic, ele é lá do Haiti. É um homem inteligente, um poliglota. O Frederic fala o português, o espanhol, o francês, o inglês e o crioulo, que é a língua do Haiti. Um homem inteligente, tradutor de línguas para a ONU lá no Haiti. Mas o Frederic tem uma experiência muito bonita com Jesus e é sobre isso que nós queremos entrevistar esse homem especial. Tudo bem, pastor Frederic? Tudo bem, pastor Paulo. Foi um prazer para mim, muito grande estar aqui com o senhor e compartilhando algumas experiências que Deus deu para nós. Frederic, quem é o Frederic? Explica aí rapidamente para esse povo, milhares de pessoas que estão te ouvindo agora e vendo, quem é você? Então, pastor, eu sou um haitiano, nascido numa família gentil, que não era cristão, mas Deus chamou meu pai de uma forma extraordinária, onde o espírito do voodoo queriam matar o meu pai, e meu pai aceitou a Jesus, e naquele momento eu tinha 12 anos. Eu pensei, logo que eu cresci, eu vou sair da igreja. Mas Deus mudou essa situação, Deus transformou a minha vida e agora Deus me chamou para ser um dos seus servos, dos seus filhos. Estou muito feliz, pastor. Há quanto tempo você é um pastor? Sou pastor da igreja só com 6 anos. Há 6 anos você é pastor de uma igreja. E Frederic, você estava nos Estados Unidos quando aconteceu aquela tragédia no seu país, em que milhares de pessoas morreram naquele terremoto. Não é verdade? Sim, pastor. Eu estive ali nos Estados Unidos 15 dias antes do terremoto. E naquele momento eu aproveitei o momento para fugir do Haiti, porque eu falei, então, não mais vou voltar para o Haiti, porque a situação... Você pensava não voltar mais para a sua terra? É, para a minha terra, porque lá a minha casa destruiu, não tinha esperança, não tinha vida. Era muito difícil, mas quando eu orei a Deus, porque eu sempre quero caminhar na vontade de Deus, nunca quero caminhar segundo a minha vontade. Sim. E quando eu orei a Deus, Deus falou, Frederic, você volte ao Haiti. Mas voltar para o Haiti, Frederic, seria abrir mão de todo o conforto que você estava recebendo nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, eles resolveram dar o green card para todos os haitianos que estavam vivendo um problema e que estavam pedindo asilo nos Estados Unidos. Você poderia ter ficado nos Estados Unidos e com o green card. Sim, pastor. Já fiz tudo para ter o meu green card, só faltava para assinar o documento. Já fiz tudo. Já fui numa universidade em Nova York, eu fiz a minha matrícula para fazer um curso, já procurei um trabalho, encontrei um trabalho, em 8 dias
naquele dia que eu fui para o Haiti. 8 dias depois eu iria trabalhar. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Mas aí Deus... E já tinha também, pastor, uma igreja para começar, uma igreja para mim. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Mas você Deus assim mesmo preferiu voltar para o Haiti. Porque Deus me pediu, eu aceitei, porque a vontade de Deus é o que é a prioridade para mim. Então você abriu mão do seu, vamos dizer, um conforto de bens materiais, mas para ficar junto com o seu povo. Claro, pastor, porque os bens materiais são boas, mas Deus é sempre melhor, sempre vai ser melhor. Uma pessoa pode ser rico, mas sem Deus não tem alegria. Sem Deus não tem paz. Sem Deus não tem esperança verdadeira. Você, como pastor de uma igreja no Haiti, você tem visto pessoas felizes, apesar de não terem nada? Pastor, isso é extraordinário, pastor. Na nossa igreja, nós temos uma igreja com 2 anos de implantação, e essa igreja, Deus nos deu uma linha para seguir, para restaurar a mente da pessoa, porque no Haiti o maior problema é a mente do povo. Então nós começamos a fazer esse trabalho. Com esse trabalho nós conseguimos ter uma igreja que tem uma felicidade como se fossem pessoas ricas, que têm muito dinheiro. E você conhece essas pessoas? Graças a Deus, você pastor. Sabe que elas não têm nada. Não tem, pastor. Muitas vezes a gente tem que dividir o que nós temos e procurar algumas alimentações e para cada um deles, porque tem muitas que não têm nada. Mas a experiência que eles têm com Deus traz uma alegria imensa, incomparável. E quando você estava nos Estados Unidos, você viu pessoas com muitos bens, com muitas posses, que não tinham a alegria daqueles teus haitianos lá da igreja? Claro, pastor, tem muita gente. Eu conheço um rapaz lá que tem muito dinheiro, ele é um advogado, mas ele está sempre triste, porque a vida dele não tem Jesus, ele está sempre triste. Ele conversou comigo, falou que, Frederic, eu tenho muitos bens no Haiti, especialmente na cidade que eu morei, Pétionville. Ele tem muitos bens, mas a vida é tão ruim para ele, ele tem uma tristeza. Eu conheço mais uma pessoa que é marido de uma prima minha, ele queria fazer homicídio na vida dele mesmo, porque a situação estava tão ruim para ele lá em Nova York, e ele tem 2 casas. Ele queria se suicidar. Se suicidar. Ele tem certo. 2 casas, e ele tem carro bom, mas a vida está triste porque está sem Jesus. Frederic, estou entrevistando você, você veio passar alguns dias no Brasil, você fala bem o português, viu? Como é que você aprendeu o português, Frederic? Graças a Deus, pastor, eu consegui ficar 11 meses no Brasil em 2005. Eu fiz um curso de treinamento integral lá no Curitiba. Sim. Esse curso me ajudou muito na restauração da minha vida e através desse curso eu aprendi o português lá. Muito bem. Então, eu gostaria que você falasse para essas pessoas que estão nos vendo agora. Muita gente, são milhares de pessoas. O que você teria para dizer para essas pessoas que, nesse momento, você que é lá do Haiti, um país pobre, você mesmo é um homem sem muitos recursos, você não tem muito dinheiro, mas como é que é? O que você falaria para esse pessoal que está nos ouvindo agora, Pastor Frederic? Pastor, seria uma palavra muito especial que estou vivendo. Eu aconselharia para todo mundo procurar ter um encontro com Jesus. Porque um encontro com Jesus é a melhor coisa que aconteceria na sua vida. Porque, pastor, apesar de que no meu país a gente não tem nada, não tem casa, não tem um emprego, não tem muita coisa. É verdade. Mas a alegria que está na minha vida, pastor, estou feliz da minha vida porque Jesus transformou a minha vida. Deus restaurou a minha vida. Agora a minha vida está muito feliz com Jesus. Então a melhor coisa na minha vida é ter Jesus. Mas é possível ser feliz sem ter uma blusa para trocar, sem saber o que se vai jantar amanhã? É possível ser feliz assim, pastor? Pastor, quando Jesus entrou numa vida, Jesus restaurou a vida e colocou a vida numa forma alinhada com Ele. Então, quando a sua vida está alinhada com Jesus,
toda a alegria que esteve em Jesus vai transferir para você. E agora Jesus na cruz, apesar do sofrimento, o sangue, as feridas que ele tinha, ele não tinha desejo para ferir as outras pessoas, mas pedia a Deus, Pai, perdoe essas pessoas. Então, essa alegria que Jesus tinha e tem e transferiu para nós. Então, pastor, nós somos muito felizes dia após dia e cada vez Deus mesmo faz uma provisão para nós sobreviver. Bem, meus amigos, a gente ouve o pastor Frederico e querem saber, a gente fica envergonhado, porque aqui no Brasil nós não temos tantas necessidades como agora está vivendo o país e o povo desse querido irmão. E ele desbanja uma alegria, um gozo na alma, apesar de não ter muitos recursos financeiros, que nos deixa envergonhados quando nós começamos a reclamar das coisas que não temos, mas assim mesmo temos mais do que eles. E eu gostaria de terminar esta entrevista pedindo ao pastor Frederico para orar por você. Você que está me ouvindo agora aí, você que está me assistindo, eu queria que esse pastor lá do Haiti, um homem humilde, um homem simples, um homem que não tem recursos financeiros, mas teve um encontro com Jesus e Jesus mudou a vida dele. Que tal que se nós orássemos juntos com o pastor Frederico? Pastor Frederico, por favor, ore por essas pessoas. São milhares de pessoas que estão te ouvindo agora, meu irmão. Glória a Deus. Vamos fechar os olhos, vamos orar a Deus e Deus pode transformar a sua vida onde você estiver. Pai Celestial, Pai Soberano, Deus Eterno, nós prostramos diante do Teu trono neste momento, Pai. Pai, nós queremos Te agradecer por tudo que o Senhor fez por nós e por tudo que o Senhor fará por nós, Pai. Pai, muito obrigado pela Tua presença, Deus, na nossa vida, Pai. Muito obrigado, Deus, pela maneira que o Senhor o providenciou para nós sobreviver dia após dia, Pai. Muito obrigado pela alegria que o Senhor colocou na nossa vida, Deus. Oh, Deus, nós queremos Te honrar, nós queremos Te glorificar, Deus. Nós queremos Te bendizer por tudo que o Senhor é, Deus. Pai, neste momento eu quero entregar esse povão que está escutando, Pai, essa emissão, Deus. Que o Senhor possa tocar na vida de cada um, Deus, amém, meu Deus, individualmente, Deus, para que essas pessoas possam saber que só com Deus eles possam ter uma intimidade, eles possam ter uma vida de alegria, eles possam ter uma vida transformada. Só com Deus eles possam ter uma vida diferente, Pai. Pai, toca nesses corações neste momento, transforme, Deus, mude a vida de cada um, Pai. Cada um que estiver um caminho contrário à Tua vontade, esses caminhos possam ser mudados, Pai, pela glória do Teu nome, Pai. Nós Te bendizemos e nós Te glorificamos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém. E não desligue, o programa não terminou. Vai acontecer alguma coisa ainda nesse programa. Fique conosco. Olá, queridos, bom dia. Eu sou o pastor Rômulo, da Maranata do Meia. Você está recebendo aí algumas imagens da nossa igreja. A Maranata do Meia é uma igreja abençoada, uma comunidade que louva a Deus com alegria. E eu gostaria de fazer um convite muito especial a você e a sua família para estarem conosco numa de nossas reuniões que acontecem às terças e quintas, 7h30 da noite, e aos domingos, pela manhã às 10 horas e à tarde às 18 horas. Vai ser uma alegria recebê-lo para que você possa louvar a Deus conosco, junto com a sua família. Certamente Deus vai abençoar você, o seu coração. Nós aguardamos por você. Maranata, 40 anos abençoando você. Deus te abençoe. Bom dia, Deus abençoe você. Eu sou o pastor Ariaque e estou pastoreando a igreja da Praça Seca em Jacarepaguá. E vai ser um prazer muito grande receber você ali em uma dessas manhãs de domingo, a partir das 10 da manhã ou às 18 horas. Que o Senhor Jesus abençoe você esta manhã. Eu quero convidá-lo para abrir a sua Bíblia ou escutar a mensagem que Deus colocou no meu coração esta manhã
para você. O texto que eu vou usar se encontra em 1 Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1 e o versículo de número 28. Diz assim o texto da Bíblia Sagrada: Deus escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, o que é nada, para reduzir a nada o que é. Em outras palavras, Deus escolheu as coisas que não são para confundir aquelas que são. Esse texto é muito precioso. Ao longo da história da humanidade, nós vemos a intervenção de Deus direta e indireta junto ao seu povo Israel, ou mesmo na igreja, a partir da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Meu querido irmão, como que Deus age de maneira especial, como que Deus é maravilhoso na sua estratégia de nos abençoar e de nos livrar. Veja o texto que se encontra em Josué, no capítulo de número 3, no versículo de 1 a 16. Esse episódio ele é muito interessante, por quê? Porque o povo estava para alcançar uma grande vitória, uma promessa de Deus estava para ser cumprida, a terra prometida estava ao alcance do povo, mas havia um rio, o Rio Jordão, que os impedia de alcançar essa promessa. O texto bíblico diz que o rio estava cheio, era um período de chuvas e era impossível toda aquela multidão atravessar por aquele rio caudaloso, com correntes fortes, enfim, seria muito complicado. Qual a estratégia de Deus para abençoar o seu povo? A Bíblia diz que Deus ordenou a Josué que colocasse os sacerdotes cerca de 1 quilômetro à frente do povo, com a arca do concerto. E o povo à distância iria ver, porque eles iriam passar por caminhos que dantes ou que até aquele momento não haviam passado. Veja bem, o povo começou a caminhar, olhando para os sacerdotes com a arca do concerto. Quando os sacerdotes colocaram os pés, a planta de seus pés, nas águas do Jordão, a Bíblia Sagrada diz que Deus represou as águas que vinham com força, lá em cima, bem perto de uma cidade, um pouco distante de onde eles estavam, de forma que toda aquela água correu, o leito do rio ficou seco e o povo passou a pés dentro daquele leito seco. Olha que grande vitória! Qual foi a estratégia de Deus aqui para alcançar a vitória para o seu povo? Represar as águas. Eu não sei quais são as dificuldades que você está enfrentando, mas eu creio no Deus de Moisés, no Deus de Josué, que represou as águas do rio em cheia e o povo passou a pé seco, como diz o texto bíblico. Que bênção, que maravilha, que forma inusitada de Deus agir para trazer a bênção para o seu povo, mas esta não é a única maneira ou a única forma que Deus agiu no passado. Nós vemos ainda no texto bíblico que se encontra em Josué, no capítulo 6, alguns versículos na frente, Deus agindo outra vez para trazer vitória ao seu povo. A história agora é outra. Uma cidade chamada Jericó, grandes muralhas, exército pronto para atacar Israel a hora que passasse. Deus não poderia agir de outra forma. A Bíblia Sagrada diz que ele deu ordem a Josué, que mandasse o povo, que durante 7 dias e 7 noites marchasse em torno daquela muralha, daquela cidade. E no 7º dia, 7 vezes eles iriam dar a volta. E na última vez, iriam gritar, dar um grande urra, e as muralhas iriam cair por terra. E foi exatamente isso que aconteceu. A Bíblia Sagrada diz que durante os 7 dias, eles marcharam em torno daquela cidade. No 7º dia, 7 vezes. E na última vez, na 7ª vez, eles urraram. Deram um grande grito. E no nome do Senhor, as muralhas caíram. Queridos, que bênção! Que maneira inusitada de Deus trazer uma vitória para o seu povo. Eles simplesmente marcharam. Quem é que apostaria que o marchar do povo de Deus, um grito de centenas de homens e mulheres, ia fazer com que aquelas muralhas caíssem?
Meu irmão, acontece que aquele povo estava acompanhado pelo Eterno, pelo Senhor dos Senhores. E quando nós estamos com Deus, não importa se somos uma multidão ou se estamos sozinhos. Eu e Deus, você e Deus, somos maioria, aleluia! A Bíblia Sagrada diz que as muralhas caíram, o povo alcançou a vitória e o que era obstáculo deixou de ser obstáculo. Louvado seja o nome do Senhor! Nós precisamos, aleluia, buscar a Deus. Qual foi a fórmula usada? O povo orou para derrubar, marchou em torno da cidade e obteve a vitória. Qual foi a bênção que Deus concedeu lá no caso do rio, que Deus reteve as águas? Eles precisaram dar um passo de fé. Um passo de fé, tocar a planta dos pés nas águas do rio Jordão, e Deus impediu que as águas descessem e eles passaram a pé seco. Há um texto na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, onde nos fala que Paulo e Silas estavam presos. O texto se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos de 25 a 38. Por que Paulo estava preso? Porque tinha pregado o evangelho, orado por uma jovem, e esta tinha ficado liberta de poderes demoníacos. Zangados, irritados, os donos daquela escrava, porque ela era uma escrava, meteram Paulo e Silas na prisão. Qual era a estratégia de Deus para livrar os seus servos? A Bíblia Sagrada diz que Paulo e Silas estavam tão felizes por serem dignos de pregar o evangelho e agora estarem presos. A palavra de Deus diz que eles começaram a cantar e louvar. Eu não sei qual era o louvor, qual foi o cântico que eles cantaram, mas eu sei que a direção daquele louvor era a pessoa de Jesus. A Bíblia Sagrada diz que quando eles começaram a adorar, houve um terremoto, um tremor, e as cadeias se abriram. E Deus os libertou com grande graça e com grande poder, por causa do louvor, da oração que aqueles servos do Senhor, dentro da prisão, faziam ao Eterno. Há um outro texto na Bíblia Sagrada que se encontra em 2 Crônicas, capítulo de número 20, versículo de 1 a 29. O povo de Israel, neste período, estava comandado por Josafá. Josafá viu-se cercado por inimigos. Eles não tinham como resistir. A Bíblia Sagrada diz que ele reúne o povo e coloca o povo para orar e jejuar. E em uma das orações mais belas e mais abençoadoras que eu já li na Bíblia Sagrada, Josafá olha para o céu e diz o seguinte: Deus, os nossos inimigos são muito fortes. Nós não temos como resisti-los. Mas os nossos olhos estão fitos em Ti. Aonde estão os teus olhos? Nas muralhas? No rio caudaloso? Nas prisões? Aonde estão os teus olhos? No número dos exércitos? Nos inimigos que te cercam? Josafá disse: os nossos olhos estão em Ti. Qual era a estratégia de Josafá para vencer aqueles inimigos? Deus. A nossa estratégia continua a mesma. A nossa estratégia continua sendo Deus. Se você esta manhã abrir o seu coração e receber Jesus como seu Salvador, se você esta manhã der crédito a esta palavra e crer que Deus pode libertar você, abençoar a sua vida e te ajudar em suas dificuldades, você será abençoado como foi Josafá, como foi Paulo e Silas, como foi Josué, nestes 2 episódios que nós contamos. Queridos, a estratégia de Deus continua a mesma para nós. Se clamarmos pelo seu nome, Ele ouvirá a nossa oração e abençoará a nossa vida. Qual é a nossa estratégia para enfrentar o inimigo? Jesus. Ele é a nossa estratégia, aleluia. Você pode vencer. Não é impossível você alcançar a vitória se você clamar pelo nome de Jesus. Qual foi a estratégia de Josafá? Jejum, oração e louvor. Nós precisamos redescobrir o poder que há na oração, o poder que há no jejum,
o poder que há na adoração, no louvor. Em vez de murmurarmos, em vez de contarmos os nossos problemas para as pessoas, conte o seu problema para Deus, conte o seu problema para Jesus. Ele é suficientemente forte para te dar a vitória. Eu quero orar por você esta manhã. Eu quero pedir a Deus, que a Bíblia diz que os seus ouvidos não estão fechados e nem encolhidos os seus braços para nos abençoar. Eu quero pedir a esse Deus que abençoe você esta manhã, que cure a sua enfermidade, que liberte você do poder das trevas, do poder do inferno e te dê a vitória que você tanto precisa. Você pode fechar os seus olhos e fazer esta oração junto comigo? Senhor Jesus, eu quero entregar em Tuas mãos as nossas vidas. Nós temos tantos problemas, temos tantas dificuldades, mas os nossos olhos estão fitos em Ti. Não há resistência em nós para esses problemas e essas dificuldades, doenças, mas os nossos olhos estão fitos em Ti. Meu Deus, estende a Tua mão para abençoar cada ouvinte, cada pessoa que esta manhã está com seu coração aberto e pedindo a Tua graça, o Teu favor. Nós rogamos, ó Deus, a Tua intervenção em nossas vidas esta manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu Filho, nosso Salvador. Amém. Que Deus abençoe você e te dê um dia, um final de semana, uma vida abençoada no nome de Jesus. Entre em contato conosco, ligue para o telefone que está passando aí no rodapé da TV. Você vai receber uma palavra de orientação, uma palavra de consolo, de bênção para a sua vida. Que Deus nos abençoe e até a próxima.